Muito bom dia para você. Eu sou o Edu Zaidental e esse é mais um Café com o Edu. Hoje é dia 17 de julho de 2018. Religiosamente 8 horas da manhã. Estou aqui de novo com você para mais um Café com o Edu. Se essa aqui é a primeira vez que você está comigo, eu sou o Edu Zaidental, eu empreendedor, e faço esse café semanal compartilhando um pouco as minhas reflexões de empreendedorismo, minhas reflexões de propósito e como colocar esse propósito em prática. É um prazer enorme ter você aqui comigo e esse é um dia muito, muito especial. Nós estamos ao som do Invictus Theme, do filme Invictus, que fala sobre a história do Mandela, depois que ele se torna presidente da República, né? Presidente da África do Sul. E eu falei que hoje é um dia muito, muito especial por várias razões. E muito simbólicas, aliás. A primeira é que esse é o 100º Café com o Edu, galera. Olha só. Salva de palmas. 100º Café com o Edu. 100º episódio, há mais de 2 anos atrás, com o Café com o Edu intitulado Tô Me Achando. Comecei essa jornada e toda terça-feira, exceto as férias, toda terça-feira, 8 horas da manhã, eu tô aqui com você. Faz 100 terças-feiras que eu gravo. Prazer, gratidão por você me assistir e por você interagir comigo. E seguimos, né? E olha que simbólico, 100º episódio. Amanhã celebramos 100 anos de Nelson Mandela. Ele completaria 100 anos de vida amanhã. E é isso. Então, olha que simbólico, 100 episódios, 100 anos de Mandela, além de ser amanhã também aniversário da querida Jojo. Parabéns. Muita luz para você. E é isso, eu não podia deixar de estar com essa música, né? E de falar um pouco sobre o Mandela, né? O tema de hoje é 100 anos de inspiração, né? 100 anos inspirando. E é mais ou menos essa sensação que eu tenho. E eu faz 10 anos que o número 10, 100, faz 10 anos que eu estou trabalhando com o empreendedorismo, né? E mais ou menos uns 12 anos que eu comecei um pouco um processo de reflexão mais profundo sobre o meu propósito e tal, né? E foi quando eu tomei contato mais com o filme Invictus, com a filosofia Ubuntu, e aí com tantos outros documentários e filmes sobre o Mandela. E de lá pra cá, ele tem sido efetivamente meu ídolo, né? Mas um grande ídolo, uma grande inspiração. E eu queria retratar aqui 3 inspirações fortes que eu tenho, 3 grandes aprendizados, 3 grandes insights a partir da sua história. Eu tive a honra, em abril desse ano, de ir lá, na África do Sul, dormi em Robben Island, onde Mandela ficou preso durante 19 anos. E foi uma inspiração pura. E tem 3 coisas que me chamam muito a atenção e que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre, que deve sair em breve. Primeira grande inspiração que o Mandela me traz é quando um ser humano pode dedicar a sua vida a um propósito, efetivamente, né? E o quanto me chama a atenção, o quanto não é por acaso, né?
tem toda uma construção, né? Tem toda uma história de vida que vai se desenrolando e ele vai assumindo, se responsabilizando, protagonizando o seu propósito de acabar com o ódio, com a guerra, com a separação entre brancos e negros na África do Sul. No final das contas ele fez isso para o mundo inteiro, né? Mas um grande símbolo na África do Sul. Uma vida inteira dedicada a isso. Desde a sua juventude, desde quando criança, brincando com um branco, com um amigo branco, onde não tinha diferença, né? Mas aí ele começou a perceber as diferenças, mas no trato entre os dois não tinha diferença. Como retratado, por exemplo, no livro do guarda, né? Que cuidou do Mandela, né? Que na prisão, cuidou, entre aspas, né? Então, o grande insight é o quanto, cara, propósito no limite, né? Ficar 27 anos preso, dedicado a acabar com o apartheid. E acho que essa é uma super inspiração, né? Quando eu sinto que eu estou em direção ao meu propósito e ao longo desse tempo estou trabalhando com várias pessoas na reflexão de propósito, etc., é uma jornada de vida mesmo, não é uma coisa assim, né? Aliás, acabei de lançar disparar semana passada um texto, e se você não viu esse texto, recomendo entrar no site lá e se inscrever na newsletter, né, no e-mail marketing que a gente manda, com os textos, com os artigos que eu escrevo no blog e tal, aí você recebe no teu e-mail mesmo, e algumas ciladas, né, em relação à reflexão de propósito. E o Mandela, acho que para mim é um grande símbolo de quanto que o propósito é um processo, né? É uma jornada, efetivamente, é uma direção, né, um caminho. E, cara, que super inspiração que esse cara me dá nesse sentido, né? Segundo grande insight que o Mandela me traz é a paciência. Eu acho que esse é um dos maiores pontos de desenvolvimento meu. Acho que não só meu, né? Muitas pessoas aqui devem se identificar com isso. Mas é paciência mesmo, né? A jornada em direção ao propósito é um processo e, portanto, exige um respeito ao Kairos. E eu já fiz um café com o Edu só sobre Kairos. Portanto, se você não assistiu, entra lá no meu canal no YouTube ou no da Rede Ubuntu e assiste o Café com o Edu Kairos. Kairos é diferente de Cronos, né? Rapidamente pela explicação, Cronos é o tempo que a gente conta, estruturado, cronograma, cronologia, assim como existe um outro tempo chamado Cronos, que é o tempo das coisas, é o tempo de amadurecimento, é o tempo que você não tem controle. Por exemplo, na natureza, você não diz para uma flor nasce, a flor nasce no tempo dela, o fruto amadurece no tempo dele e assim por diante. Assim como as plantas, nós também somos parte da natureza. A gente esquece muitas vezes disso, mas somos parte da natureza. Somos natureza, na verdade. E também temos o Kairos. E a nossa jornada em direção ao propósito também respeita esses tempos de amadurecimento. Nesses 10 anos que eu tenho trabalhado com o empreendedorismo, e eu vou te dizer, por experiência própria, comigo mesmo, nem falando só das pessoas que eu acompanho e tenho esse privilégio, mas falando comigo mesmo, o quanto certos projetos têm seus tempos. Eu tenho o meu tempo. Certas coisas que eu quero fazer, mas que eu não estou lá ainda. Óbvio que isso não impede eu de fazer tudo que tiver ao meu alcance para conseguir aquilo que eu estou tentando. Mas tem certos tempos que precisam ser respeitados. Mandela tem uma passagem num dos livros que eu li alguns, mas num dos livros que eu li conta sobre ele ter feito uma horta na prisão. E ele levou meses para conseguir sementes. Na verdade, quando ele cavou, parece, pela primeira vez ali na prisão, ele encontrou ossos enterrados. E inclusive ele usava os ossos como adubo para
a terra. Levou meses para conseguir sementes, que os guardas disponibilizassem sementes. Levou meses para cultivar e para colher. E o que é lindo desse processo é que tempos depois ele ainda, de uma maneira muito ubuntu, disponibiliza a colheita não só para ele, mas para os colegas prisioneiros dele, como para os guardas. Então, e eu me emociono ao falar sobre isso, porque é um respeito ao tempo e ao respeito à conexão, né? E é uma conexão no seu sentido mais amplo da palavra, uma conexão consigo mesmo, com a natureza, efetivamente, com os outros seres que estão ao redor dele e com algo maior. Seja lá isso que você acredita que seja, mas tem algo maior ali, né? Então eu estou falando aqui dos insights que me vêm ao estarmos celebrando 100 anos de Mandela. O primeiro é propósito, uma vida dedicada a propósito, ao propósito de amor ao próximo, ao propósito de perdão, ao propósito de união, de justiça entre brancos e negros. Segundo, o insight é a história da paciência, é um respeito ao tempo das coisas, tem muito a ver com Cronos. 27 anos preso dentro de uma cela, né? Imagina isso, eu tive a honra e o privilégio de poder estar dentro da cela onde Mandela ficou preso durante 19 anos em Robben Island. E eu uma coisa que me marcava era como é que uma pessoa pode ficar 19 anos lá, né? E ele lutava meses para conseguir ter uma sandália, né? Para não ficar descalço, ou conseguia meses para lutar para ter um paninho para conseguir dormir em cima, porque às vezes ele dormia molhado, né? O chão estava molhado. Então, com muita dificuldade, muita luta, muita tortura, muitas vezes, tanto psicológica quanto física, efetivamente, mas um respeito ao tempo das coisas até que ele consegue. Por exemplo, uma das coisas mais marcantes também é o tempo de preparação dele para conversar com o presidente branco, né, o de Klerk, para acabar com o apartheid, né, e para ele ser solto e para ele fazer essa negociação, né. Então, o tempo de preparação de estudo que ele tinha para conseguir, porque ele tinha a chance de uma conversa, né? Então, aquilo era definitivo, né? Terceiro insight, terceiro grande aprendizado que eu tiro dessa celebração de 100 anos do Mandela é a expressão da humanidade, né? Humanidade é a palavra, né? A gente tem um risco muito forte quando a gente tem ídolos assim, e eu acho que vocês devem correr esse risco também, da gente projetar tudo que tem de bom no mundo numa pessoa só, né? E transformá-lo quase como um santo, quase como uma entidade além do que ela foi, né? E o que eu acho muito bonito dessa história é que o Mandela não é um santo, não foi um santo. Ele foi um ser humano como todos nós, com luz e sombra. E acho que até na parte final da vida dele, ele também fazia questão, inclusive, de declarar e trabalhar algumas coisas de eu não sou santo, tem um monte de coisas na vida dele, algumas coisas, inclusive, duras com a família, ou mesmo de ataques, né, que ele promoveu quando ele era militante, etc., que ele não se orgulha e que provavelmente fez muitas reflexões a respeito. Não é nenhum santo, é um ser humano como qualquer outro, em busca de um propósito. E ele falava, tem um dos livros que eu li também, que traz o autor fala de um dos grandes aprendizados que ele teve com Mandela, é o quanto Mandela julgava uma pessoa pela sua jornada inteira e não por uma atitude.
Então, mesmo um guarda que torturava ele na prisão, ele falava: eu julgo esta pessoa pelo pacote da obra, né? Pela jornada como um todo, e não pelo aquilo que ela fez comigo naquele dia na prisão. E eu acho que isso é muito legal, de um reconhecimento de humanidade mesmo, um reconhecimento de que no final das contas todos somos humanos, luz e sombra, a gente circula nisso, inclusive ele. E eu acho que essa jornada me inspira a expressar a minha humanidade, e eu acho que a vocês também, né? Então, esses são os 3 grandes aprendizados que eu tiro. Quer dizer, tem muitos outros, né? Mas senão eu vou ficar aqui a manhã inteira com vocês. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nessa manhã de terça-feira, véspera da celebração de 100 anos do Mandela. E no 100º episódio do Café com Edu. Olha que simbólico poder falar sobre 100 anos do Mandela no 100º Café com Edu. E aí nisso eu queria agradecer de coração cada um de vocês por me assistir ou por estar aqui comigo, tanto ao vivo quanto depois, porque eu sei que muita gente assiste depois, porque não tem um horário disponível às 8 horas da manhã na terça-feira para me assistir ao vivo. Mas gratidão profunda. E eu queria terminar o Café com Edu de hoje com o texto do Invictus, que também me inspira muito. E eu vou ler ele traduzido, tá bom? Do fundo desta noite que persiste a me envolver em breu eterno e espesso, a qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei. E ainda trago minha cabeça, embora em sangue, ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo, a consumir-se em fúria, não me amedronta, nem me martiriza. Por ser estreita a fenda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o mestre do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. Texto de William Henley, que viveu de 1849 a 1903 e que o Mandela declarava que ajudava ele muito nos momentos difíceis que ele passou ao longo desses 27 anos preso. Como dizia no Invictus, uma fala que ele troca com o capitão de rugby, precisamos de inspiração, François, para fazer o que nem nós mesmos acreditamos sermos capazes de fazer. E com esta inspiração eu deixo aqui vocês para mais uma semana. E se você puder, dedique-se ao longo desses próximos dias a refletir um pouco sobre o ídolo que você tem, ou os ídolos que você tem. Quais são esses ídolos e que características, que temas, o que te chama a atenção destes líderes, desses ídolos, e o que esses ídolos dizem sobre você, sobre o que tem dentro de você. Os nossos ídolos dizem muito sobre a gente. E esse é o convite que eu faço para você nessa semana. Linda semana para todos vocês. É um privilégio. 100 episódios de Café com Edu. Se você gosta disso daqui, marca seus amigos aí no chat, nos comentários. Se você gosta muito, você compartilha na sua timeline. E também pode se inscrever lá no canal do YouTube meu, porque eu estou lá já agora com o canal também. Você pode ir acompanhando os vídeos todos novos que vão aparecendo no YouTube. Beleza? Ótima semana para todos vocês. Obrigado pelos comentários aí. 100 é o número. 100 Cafés com Edu e 100 anos de Mandela.